Primeiro livro de Reis, capítulo 13, verso 16. Aleluia. Diz assim: porém, ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo, água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali não comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele disse: também eu sou profeta como tu. O anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faça-me voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que eu tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor te deu, te mandara, antes voltaste a comer pão e beber de água no lugar em que te disse: não comerás pão nem beberás água, e seu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Ele Deus e eterno Pai, agradecemos, Senhor, pela tua palavra nesta noite, mais uma vez, Senhor, na glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, muitas vezes, alguns homens de Deus, eles são taxados por não aceitarem qualquer profecia, visão, revelação, ficam meio céticos em relação às coisas que eles ouvem. Mas, para entendermos melhor o que aconteceu, a Bíblia nos relata que houve um problema muito sério, e diz que Aías, o profeta, pegou a sua capa nova, dividiu em 12 pedaços e deu 10 para Jeroboão, e deu 2 para o filho de Roboão. E diz a Bíblia Sagrada que o filho Salomão, Roboão, havia perdido 10 dessas tribos, devido ao que ele havia feito com o Senhor. Pois bem, então Roboão passou a reinar sobre 10 tribos, e a sede, o palácio do governo, ficava em Samaria, enquanto que o palácio do governo do sul, Roboão, ficava exatamente em Jerusalém, em Judá.
no sul e o outro rei no norte. Agora só tem uma coisa, o que acontece que o povo todo ano deveria subir a Jerusalém para adorar a Deus. Todas as tribos deveriam ir lá para adorar a Deus. E então Jeroboão tive de debate. O que ele fez? Temendo que quando todas as tribos e as 10 subissem para adorar a Deus em Jerusalém, pudessem ficar por lá, voltasse novamente para o rei e ele ficasse sozinho. Então ele tomou uma atitude terrível, e a atitude dele foi o quê? Ele fez 2 altares, um ele colocou em Dan, outro em Betel, para as 10 tribos não irem adorar a Deus em Jerusalém. Olha, o que nos chama a atenção também é que Jerusalém, ou melhor, Judá, ficava distante de Samaria, de Betel, inclusive, cerca de 17 quilômetros. Betel até o sul de Jerusalém. Mas até Jerusalém ia reta, dava mais ou menos 30 quilômetros. E Deus desloca um profeta exatamente de lá de Judá para poder repreender o rei Jeroboão, que estava em Betel, que pertencia a Samaria. Então, esse foi o problema. E esse profeta então ele veio, cumpriu com a palavra de Deus, profetizou que o altar ia cair. E quando o altar ia cair, Jeroboão colocou suas mãos para não deixar cair, e a mão dele ficou destruída. Ele ficou, perdeu. E naquele momento, ele ora e diz, fala para o profeta: olha a Deus e descenda por mim, para que a minha mão não volte para o normal. Até aí tudo bem. Acontece que Deus havia falado desse profeta de Judá para ele não comer pão, não beber água no local ali exatamente onde ele foi. Em Betel não poderia. Você vai, mas não coma pão, não beba água e não volte pelo mesmo caminho que você está indo, não volte. Só que tem um detalhe: os filhos do profeta velho viu tudo o que aconteceu e que o profeta de Judá havia feito pelo mandado de Deus. Foi lá e falou para o teu pai o que aconteceu. Pai, então para onde ele foi? Aí mostrou o caminho. Pai então abordou o animal e foi atrás do profeta de Judá. E quando chegou, que o encontrou, o convidou para poder voltar com ele na casa dele, comer pão, beber água. O que nos chama a atenção, querido, é só um detalhe. Ele fez o convite, como diz aqui a palavra de Deus. Olha, então ele disse: vem comigo à minha casa comer pão. Porém, o profeta disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo, de forma nenhuma, neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por onde foste. Tudo isso, até aí tudo bem. Ele estava dizendo que não poderia voltar. Não estava correto, é isso mesmo.
mentiu-lhe. Tem profeta que mente. Muito cuidado quando alguém disser: o anjo me falou, Deus me falou. Cuidado, muito cuidado com isso. Devemos procurar ter uma intimidade com Deus, porque o mesmo Deus que falou para o profeta de Judá, para ele não comer pão, não beber água, o mesmo Deus que mandou ele profetizar contra o altar que estava ali em Betel, o mesmo Deus que falou para ele para não voltar para o mesmo caminho, poderia falar com ele de novo. Ele deveria ficar na primeira palavra de Deus, porque o mesmo Deus falou para ele, poderia falar: agora você está liberado para comer pão, beber água, aonde você está. Mas aí o profeta velho chega e fala: eu também sou profeta como você. E o anjo me falou para a palavra do Senhor, para que você voltasse comigo, para comer pão comigo, para tomar água comigo. Mas ele mentiu. Ele mentiu. Mentiu. E a mentira dele fez com que o profeta de Judá acreditasse como se fosse uma verdade, e ele voltou. Ele voltou, irmãos. Quando ele volta, a Bíblia diz: e voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar, o profeta velho que mentiu. Deus agora estava usando aquele profeta velho que havia mentido para o profeta de Judá. Diz assim: e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste a comer pão e bebeste água no lugar de que te disse: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Ou seja, você não vai ser nem enterrado da terra de onde você veio. O seu corpo não vai voltar novamente para ajudar, porque você foi rebelde com o Senhor. Meus irmãos, uma coisa a gente sabe: Deus às vezes nos dá uma ordem, a gente verificar naquela ordem que Deus deu, aparece uma outra pessoa dizendo que Deus mandou fazer isso, isso, isso. É totalmente o contrário do que Deus havia falado antes. Isso é um perigo, porque o profeta de Judá deveria falar para o seguinte: olha só, eu prefiro ficar na primeira palavra do Senhor, ainda que o homem insistisse com ele, dizer: não, mas o anjo me falou pela palavra do Senhor para você voltar. Eu digo: não foi isso que Deus falou comigo. Será que foi Deus que falou com você mesmo? Tem certeza disso? Até então
Tem muita gente se enganando. Muita gente se enganando. Sabe por quê? Porque na realidade, a pessoa pode até falar, sendo mentira ou verdade, mas Deus precisa confirmar com a gente também. Não dá para ficar ouvindo e sair correndo e fazendo. Deus mandou você fazer isso, a pessoa vai e faz. Deus mandou você ir para lá, você vai, você então vai. Mas não aguardou a confirmação de Deus. Não aguardou Deus confirmar aquilo realmente. Queridos, isso não é blasfemar contra o Espírito Santo. Isso é duvidar da visão, da revelação, da profecia. Mas isso é tomar cuidado, que nem tudo que reluz é ouro. A Bíblia diz que o profeta velho mentiu, e Deus então usa o mesmo profeta velho para exortar o profeta de Judá de que ele havia errado com Deus, que ele havia pecado contra Deus. Como os irmãos já devem conhecer minha história, quando ele saiu do Fernando, o leão vai e pôs da saia. É impressionante que a Bíblia diz que o leão o matou, estraçalhou. O animal dele estava do lado, o leão não fez nada. Mas o leão, como estava lá estraçalhado, e o cavalo do lado, e o leão não fez nada. E assim que o profeta velho soube, pegou o burro e foi até lá, que disse, quando ele ficou sabendo, ele falou: esse foi o profeta de Judá que desobedeceu a ordem do Senhor. Por isso aconteceu isso com ele. E sabe o que aconteceu? Ele chegou até lá também. Estava o cavalo, estava o leão, estava o pombo, e o profeta velho chegou. E o leão não fez nada com o profeta velho, não fez nada com o cavalo, porque a missão daquele leão era punir o rebelde. Que quando a gente não ouve a palavra de Deus, a gente se rebela contra Deus. Se Deus falou, está falado. Espere a segunda palavra de Deus. Fica na primeira, vai na segunda. Se Deus mandou fazer isso, Deus mandou, vai e faz. Enquanto Deus não falar para, continua. Mas se der uma outra pessoa, Deus mandou você fazer isso, isso e isso, largar isso, isso e isso. Não. Eu estou na primeira palavra que Deus falou comigo. Você não está acreditando que Deus fala comigo? Não estou dizendo que Deus não fala contigo. Eu apenas estou deixando claro que eu estou na primeira palavra que Deus falou comigo. E se Ele quiser que eu pare, Ele vai falar comigo, pare. Se Ele quiser que eu siga, Ele vai dizer, segue. Porque eu estou na primeira palavra, Ele foi taxativo comigo para fazer assim. E aí você vem aqui dizendo que Deus mandou eu fazer assim? Pode até ser, mas depois para Deus confirmar comigo. Se Deus confirmar, eu faço. Tem muita gente, tem pessoas que têm receio de entregar as coisas para mim. Porque sabe que eu vou ouvir, mas não vou abrir a cabeça e correr apavorado. Não vou. Às vezes, nós somos forçados a tomar uma decisão que vai desagradar a Deus. Não faça.
Se Deus não mandar, não faça. Às vezes, nós somos forçados a fazer algo que vai entristecer o coração de Deus. Se Deus não falou para fazer, não faça. Se Deus não mandou ir, não vá. Se Deus mandou parar, pare. Sabe por quê, amados? Tem muita gente desprezando a palavra de Deus e correndo atrás do profeta. Ele acredita no que o profeta fala, mas não acredita na Bíblia Sagrada. Então, esse é um grande perigo hoje, porque todo mundo agora se expõe de profetizar, todo mundo agora se expõe para Deus falou comigo, todo mundo. Mas veja se aquilo está condizendo com a palavra de Deus. Qualquer coisa que eles entregar, se não tiver de acordo com a Bíblia Sagrada, fique quieto, não avance o sinal. Espera Deus da verdade confirmar. Enquanto Deus não confirmar, não vá. O profeta de Judá poderia ouvir com muita atenção, mas deveria aguardar a confirmação de Deus. Tem muita gente que tomou uma atitude porque alguém falou isso. Tem muita gente falando, fazendo isso e aquilo e ficando atrapalhado, porque não espera a confirmação de Deus. É simples, meus irmãos, é só ir para o joelho. Olha, Senhor, eu não estou duvidando do teu servo, não, mas eu não posso tomar uma atitude dessa, que é algo tão importante, se o Senhor não confirmar comigo. Afinal, Senhor, a pessoa mais interessada sou eu, e eu não quero fazer algo que eu possa entristecer o meu coração, ou que eu venha me dar mal. Para tanto, Pai querido, ainda que o Senhor esteja usando o teu servo e a tua serva, eu só vou tomar qualquer atitude se o Senhor confirmar comigo. Isso não é ser rebelde contra Deus. Isso não é duvidar de Deus. Isso não é duvidar do profeta. Não. Não instigares o Espírito. Não desprezie as profecias. Ponde tudo à prova e retém o que é bom. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 19 até o 21, está escrito essa palavra. Não instigais o Espírito, não desprezei as profecias, ponde tudo à prova e retém o que é bom. Por tudo a prova aqui é pedir confirmação a Deus, é para fazer isso mesmo. O Senhor está nesse negócio, é conversar com Deus, não sair fazendo, tomando atitude. Porque não, aqui Deus havia falado para ele, aonde você está indo fazer a minha obra. Até porque o profeta de Judá foi lá e fez a obra. Ele foi lá e falou tudo e profetizou, e o altar realmente caiu. Tudo aconteceu o que ele falou, mas o problema dele não foi na obra. O problema dele foi, na verdade, é entender o que Deus havia falado com ele. Não coma pão nesse lugar, não beba água nesse lugar, e nem volte para o mesmo caminho que você foi. Aí aparece o profeta e diz: eu também sou profeta. E o anjo falou comigo através da palavra do Senhor, que é para você voltar e comer pão melhor comigo. Ele vai e volta. Ele vai e volta, não aguardou, não esperou a confirmação de Deus, voltou.
E aí, comendo pão, bebendo água, aí via a palavra do Senhor, o profeta velho. É muito triste. É muito triste como ele diz assim, olha só, veja bem, assim que o Senhor, visto que fosse rebelde, a boca do Senhor desobedeceu, é o quê? Rebelde. Rebeldia. E não guardaste o mandamento do Senhor, teu Deus, te mandar. Antes, voltaste, não era para voltar. Comeu pão, não era para comer pão. E bebesse água, não era para beber água. Nesse lugar de que disseram, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E foi exatamente o que aconteceu. Sucedeu que depois que comeu pão e bebeu água, aguardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. E aí deu de encontro com um leão. Eu não sei, na verdade, se Deus ainda mandaria um profeta, um leão, para matar o profeta. Mas uma coisa eu sei, que tem muitos rebeldes vivendo uma vida espiritual fragilizada. Tem muito rebelde passando por situação difícil por não obedecer a palavra de Deus. É uma realidade que a gente vive hoje. Porque, irmão, Deus falou, está falado. Deus mandou, está mandado. É Ele quem faz, Ele quem determina. Não somos nós. Mas quantas pessoas também sabem que Deus mandou fazer tal coisa, está fazendo outra coisa que Deus não mandou e ainda diz que está sentindo Deus falando. É um problema sério quando a pessoa fala assim, olha, eu estou sentindo de Deus isso. Não existe sentir de Deus. Ou Deus está falando ou não está falando. Ou Deus está usando, eu senti no meu coração. Jeremias 17 diz que o coração do homem é enganoso. Então é necessário que a gente ouça Deus falar, ouça Ele argumentar conosco, dialogar conosco, porque eu posso me enganar. O meu sentimento é um, o sentimento de Deus é outro, a minha vontade é uma, a vontade de Deus é outra. Então, que aprendamos com Deus, com a sua palavra. Se Deus não confirmar, não faça. Se Deus não confirmar, não tome atitude, porque vai se dar mal. Vai se dar mal, porque o profeta se deu mal. Se Deus não falar, se Deus não confirmar, nem adianta. Não faça. Mas não está acreditando em mim. Calma, não é isso. É porque tudo precisa de confirmação de Deus. Porque senão dá ruim para todo mundo. Não sejamos como o profeta de Judá. Também não sejamos como o profeta de Betel, que mentiu. Agora é impressionante, né? Como é que Deus usa o profeta que mentiu o outro para falar a verdade, para que ele estava certo. Sabe por quê? Tem coisa que Deus permite nas nossas vidas para poder prevalecer a vontade dele, não a nossa vontade. E qual é a vontade dele? A vontade dele é que o profeta não voltasse para o mesmo caminho, não comesse pão, não bebesse água naquela cidade chamada Betel. Essa é a vontade dele. Ele permitiu que acontecesse. E o leão não fez mais nada a não ser matar
do profeta. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito cuidado. Aleluia. Deus é fiel e vela pela tua palavra.